Olá pessoal, vim no formato um pouco mais extenso hoje para conversar sobre tempo. Teve uma frase que me chamou muita atenção do ministro Mandetta, que ele disse na coletiva da última sexta-feira, dia 3 de abril. Ele disse, quem conseguir manejar melhor o tempo estará fazendo saúde. Claro que essa frase foi dita sobre o ponto de vista do gestor. O gestor que conseguir se organizar melhor antes da infecção maciça estará fazendo saúde. Mas a gente pode transpor essa frase para o ponto de vista individual porque ela cabe perfeitamente. Porque o tempo é uma variável que interfere no processo de percepção humana. A maneira como a gente vivencia o tempo muda a forma como a gente percebe o ambiente, o espaço físico, a vida. E nesse momento, toda a organização temporal do mundo está mudando. Então, a nossa percepção do mundo e o nosso comportamento também está mudando. Isso que é tão importante a gente conversar sobre esse assunto. Tanto sobre o ponto de vista mais micro, o tempo relacionado à rotina, vocês já devem ter visto na internet e outros psicólogos falando o quão é importante manter a rotina. Fica até banal um pouco esse assunto, de tanto que se fala, mas de fato é muito importante, porque a rotina ela ajuda a gente a contar o tempo. É um marcador temporal. Então, ter horário para trabalho, para lazer, para cuidar dos outros, para cuidar de si, dia e noite, semana e final de semana. Então, a divisão do espaço para as atividades, sobre o ponto de vista do tempo, ele é um organizador de vida nosso. O ciclo circadiano, né, reconhecer dia e noite, interfere em vários processos físicos, não só mentais. Então, essa organização temporal é de suma importância para manter a saúde mental. E, nesses tempos de isolamento social, esse processo está todo desorganizado. A gente passa mais tempo em casa, isso muda a maneira como a gente percebe as relações, as pessoas, o trabalho, a nossa própria casa. Eu vou até dar outro exemplo, quem é de hospital sabe muito bem o quão que o internamento longo ele interfere na orientação do paciente. Pacientes que ficam 2, 3 meses no hospital, às vezes em UTI, ou quartos sem ventilação, sem iluminação natural, eles desorientam, né? A gente consegue perceber nos primeiros minutos de conversa. Então, por que seria diferente em casa? Não é diferente em casa, né? Então, eu recomendo fortemente que a gente mantenha a exposição à luz solar, seja em atividade física ao ar livre, seguindo as recomendações, né, de saúde, ou mantendo iluminação natural em casa. Recomendo que vocês tirem blackouts dos quartos, né, que a gente consiga manter pelo menos o nosso ciclo circadiano ok. Para além de a gente fazer a diferença de dias de semana, de final de semana, de autocuidado, de lazer, etc e tal. Até dar outro exemplo pessoal. Ontem, sábado à noite, estavam acontecendo várias lives no Instagram de cantores do momento e as minhas amigas puxaram minha orelha porque eu não estava assistindo live nenhuma, eu estava assistindo a coletiva do Ministério, sábado à noite. Apesar de que nesse momento assistir a coletiva do Ministério é trabalho, para mim é trabalho. Mas sábado à noite poderia ser um marcador de lazer e não de trabalho. Então elas estavam realmente corretas, né? É importante que a gente tente manter ao máximo, né, uma rotina que facilite a nossa contagem temporal. Para outra esfera, pensando em tempo de curto ou médio prazo, algumas pessoas já tinham dificuldade natural de se comportar e se planejar pensando no efeito futuro. Né? Então, tem pessoas que conseguem organizar suas finanças para cumprir uma meta de 5, 10 anos. Tem outras pessoas que não conseguem se visualizar com tanto tempo à frente, que são mais imediatistas e não economizam. Há pessoas que não conseguem, por exemplo, seguir alguma orientação de saúde porque o efeito é muito a longo prazo. Já outras pessoas que têm um comportamento preventivo eficaz. Então, a perspectiva de futuro, ela muda de uma pessoa para outra. Independente dessas características, nesse momento, a perspectiva temporal de futuro de todo mundo mudou. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Como é que a gente vai se comportar hoje para colher os frutos daqui a um mês? A gente não tem nenhuma ideia de como é que estará o mundo daqui a um mês. Então, essa alteração dessa perspectiva temporal de um futuro próximo está muito alterada.
E isso interfere com o nosso comportamento, com os nossos processos cognitivos, com a nossa saúde. Então, é correta a frase: quem conseguir manejar melhor o seu tempo estará fazendo saúde. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, mesmo que seja difícil, porque a gente não tem marcadores, né, de como é que será esse futuro próximo, mas vamos tentar nos planejar para ele, né, de ampliar um pouquinho a nossa perspectiva temporal, sair do dia, porque hoje a gente tá vivendo um dia cada vez, né, sobrevivendo, e amanhã é outro dia, e amanhã é outro dia. Quanto mais a gente conseguir ampliar um pouquinho essa perspectiva temporal, a gente vai conseguir sobreviver melhor no mundo pós-pandêmico, né? Então vamos extrapolar um pouquinho essa perspectiva temporal mais para o futuro, que não é um futuro de longo prazo, é um futuro de curto prazo. Mas até isso está difícil para que a gente consiga perceber. E manter esse nosso tempo micro mais contável, né? Mais saudável, mantendo uma rotina e manejar a nossa produtividade nele. Então, manejem o seu tempo, que vocês com certeza estarão mais saudáveis e sobreviverão e viverão melhor no mundo pós-pandêmico. Até lá!